Liturgia do dia 19 de outubro de 2023, quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Memória de São Paulo da Cruz, presbítero, e São João de Brebefé e Santo Isaac Jogues, presbíteros e companheiros mártires. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois diante desta justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente, por sua graça, em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim, Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim, ainda, ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria então o direito de alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 129. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas,
para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de descrever a situação religiosa do mundo pagão, Paulo volta-se para o mundo religioso judaico. O povo escolhido recebera a lei como dom capaz de revelar o rosto e o coração de Deus. Mas a lei mosaica também acabou por revelar que todos os homens são pecadores. Mas a realidade do pecado não impede a realização do projeto de Deus. Pelo contrário, diante do pecado, Deus sente-se como que provocado a reafirmar o seu projeto de salvação em favor de todos. Assim, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho Jesus como mediador da nova aliança, como ponte entre Deus e os homens, como redentor de todos. Jesus está, verdadeiramente, no centro da história da salvação, do anseio religioso de todos os povos, da história de cada pessoa. Paulo procura ilustrar esta verdade com alguns aspectos pessoais, que permanecerão ligados à reflexão teológica. Mas é a fé, e só a fé, que coloca Jesus no centro. É por isso que, segundo o ensino de Paulo, a fé em Jesus, que é a nova lei, enxerta diretamente na justiça de Deus, alcançando-nos a salvação. É verdade que todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas é ainda mais verdade que todos são justificados pela sua graça em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. No texto do Evangelho, Jesus, com ironia, desmascara a falsidade dos doutores da lei. Dizem venerar os profetas, mas não acolhem os apelos de Deus, tal como os seus pais. Por isso, não são melhores do que eles. Os profetas foram recusados e mortos porque eram incômodos. O mesmo sucede agora com Jesus, palavra definitiva do Pai. Os sábios, construindo sepulcros aos profetas, tornam-se cúmplices daqueles que os mataram, porque não acolhem as suas mensagens. O Calvário irá confirmar esta análise de Jesus, apoiada pela sentença de juízo profético, que lê a história de Israel como uma história de obstinação que foi produzindo vítimas, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Notemos como a culpa equivocada se limita ao Antigo Testamento. Lucas parece dar a entender que Deus não pedirá contas do sangue do seu Filho. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Todavia, serão pedidas contas do sangue de todos os profetas a esta geração, porque quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Jesus verbera fortemente a arrogância intelectual e religiosa dos doutores da lei, que, embora dispondo dos instrumentos necessários, não seguem nem reconhecem o caminho que leva a Deus, indicado pela lei e pelos profetas. Pior ainda, tornaram-no inacessível ao povo, retirando aos preceitos e normas o seu verdadeiro significado. Paulo continua a refletir sobre a condição humana. Infelizmente, nós, homens do século XXI, não nos espantamos com o quadro pintado em tons escuros pelo apóstolo. Estamos demasiado habituados a ver esse mal entrar-nos pela casa, através da televisão e de outros meios de comunicação social, e até a verificá-lo nas nossas próprias famílias, no nosso bairro, na nossa terra. No começo do novo milênio, quando todos nos julgamos evoluídos, cultos e civilizados, assistimos a formas de crueldade e violência impensáveis há apenas algumas décadas.
Por isso não temos dificuldade em repetir como Paulo: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E todos havemos também de admitir que precisamos da misericórdia de Deus, sem a qual não conseguimos tornar-nos justos e agradar a Deus. É por isso que no segundo capítulo da Carta aos Romanos, Paulo se dirige a todos aqueles que farisaicamente se julgam justos e pensam não precisar da misericórdia de Deus. O mesmo faz Jesus no Evangelho. Ao dirigir-se aos escribas e fariseus, arranca-lhes a máscara com que tentam disfarçar as injustiças que cometem. Muitas vezes podemos iludir-nos e tratar de maneira normal o que estamos vendo. Mas o mal reaparece continuamente, cada vez mais duro e violento. Só Deus pode curá-lo definitivamente, e fê-lo em Jesus Cristo. Paulo lembra que Deus usou seu Filho como instrumento de expiação, expondo-o na cruz. Poderia ter nos justificado de outro modo, mas o caminho que escolheu, escândalo para uns e loucura para outros, foi o do amor até a consumação total, até o ponto de receber em si todos os golpes da nossa inaudita violência. A imensidade do dom faz-nos compreender a malícia do pecado. Não conseguimos avaliar totalmente a grandeza do amor e do dom de Deus, nem a gravidade do nosso pecado. Mas a mais simples ideia sobre esse amor e sobre a gravidade do nosso pecado já é suficiente para abrirmos o coração à gratidão, à ação de graças. Vemos com efeito como o homem não pode salvar a si mesmo e como só a fé em Jesus Cristo Salvador o salva efetivamente. Em Cristo, nós, os injustos, tornamo-nos justos. Seja a comunidade religiosa ou a comunidade cristã de leigos, há de ser uma escola de amor, onde todos progridam alegres no caminho do amor. Esta expressão, recebida do concílio, realça como na comunidade as pessoas devam viver um amor semelhante ao de Cristo, que para nos salvar se entregou por nós até a morte, e morte de cruz. Há que aprender esse amor na escuta da palavra, na contemplação dos mistérios de Cristo, na oração e na prática, por vezes difícil, do amor aos irmãos. Então, a circularidade do amor torna-se perfeita. O amor vem de Deus e, por meio do amor aos irmãos, regressa a Deus, como escreve São João. Caríssimos, se Deus nos amou, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor é perfeito em nós. Sem o amor fraterno recíproco, o amor de Deus não é perfeito. Quem com efeito não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Este é o mandamento que recebemos dele. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Hoje a Igreja faz memória a São Paulo da Cruz, presbítero, e São João de Brebefé e Santo Isaac Jogues, presbíteros, e seus companheiros mártires. São Paulo da Cruz nasceu em Ovada, na Ligúria, Itália, no ano 1694. Durante a juventude ajudou a seu pai no comércio. Aspirando à vida de perfeição, renunciou a tudo e dedicou-se ao serviço dos pobres e dos enfermos. E associou a si, para o mesmo fim, vários colaboradores. Ordenado sacerdote, trabalhou cada vez mais intensamente pela salvação das almas, estabelecendo casas da congregação que tinha fundado, passionistas, exercendo atividade apostólica e mortificando-se com duras penitências. Morreu em Roma no dia 18 de outubro de 1775. Entre os anos 1642 e 1649, 8 membros da Companhia de Jesus, 6 sacerdotes e 2 irmãos coadjutores que evangelizavam a parte setentrional da América, foram mortos depois de terríveis tormentos
pelos indígenas hurões e iroqueses. Isaac Jogues foi martirizado no dia 18 de outubro de 1647 e João de Brebeufet no dia 16 de março de 1648. Por 2 dias, senti continuamente grande desejo de martírio e ambicionei suportar todos os tormentos que os mártires sofreram. Senhor meu e Jesus, meu Salvador, como poderei retribuir-te por todos os benefícios que já me deste? Tomarei de tua mão o cálice de tuas dores e invocarei teu nome. Prometo diante de teu eterno Pai e do Espírito Santo, diante de tua Mãe Santíssima, com seu castíssimo esposo, diante dos anjos, apóstolos e mártires, de meu santo pai Inácio e de São Francisco Xavier, sim, prometo a ti, meu Salvador Jesus, que nunca deixarei, enquanto estiver em minhas mãos, de aceitar a graça do martírio, se a mim, teu mais indigno servo, tu me ofereces em tua infinita misericórdia. Deste modo, obrigo-me a que por todo o tempo que me resta de vida, não me seja lícito ou livre fugir da ocasião de morrer e de derramar o sangue por ti, a não ser que julgue convir melhor a tua glória, nessa ocasião, proceder de outra forma. Também me comprometo no instante em que for dado o golpe mortal, a recebê-lo de tuas mãos com a maior alegria e gozo. Meu amável Jesus, por estar repleto de imenso júbilo, desde agora vos ofereço meu sangue, meu corpo, minha vida. Dos Escritos Espirituais de São João de Brebeufet, presbítero e mártir. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Paulo da Cruz, e São João de Brebeufet e Santo Isaac Jogues e companheiros, e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que consagrastes os primórdios da Igreja da América Setentrional com a pregação e o sangue dos vossos mártires, João, Isaac e seus companheiros, concedei que por sua intercessão floresçam sempre por toda parte as comunidades cristãs, e a exemplo do presbítero São Paulo, que fez da cruz o seu único amor, abracemos com coragem a nossa cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.